Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de sucessões. Hoje nós vamos falar de sucessão testamentária. Então, nós vamos começar a falar sobre testamento, ok? Testamento é algo que nós, operadores do direito, nós precisamos incentivar as pessoas. Por quê? Porque o testamento, ele diminui uma grande quantidade de conflitos, ok? Então, com o testamento, nós temos uma diminuição nos conflitos, né, naquelas brigas que nós temos quando vamos falar de inventário. Então, o testamento ele facilita um pouco essa questão. Desde o começo da pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 250% aqui no Distrito Federal na confecção de testamentos. Eu fui fazer umas questões para uns exercícios aí do ENAD e eu vi lá falando do aumento do número de testamentos. Então, a pandemia também incentivou as pessoas, porque elas viram que elas podem morrer a qualquer momento. Tá bom? Essa ideia de que a pessoa só vai morrer velhinho, isso aí, infelizmente, não é mais presente. Tá? Então, houve um grande aumento na quantidade de testamentos que são produzidos aqui no Distrito Federal com a pandemia. E o que é esse testamento? O que é isso que nós chamamos de testamento? Testamento é um negócio jurídico, como qualquer outro negócio jurídico. E ele tem as suas regras. O testamento é aquele documento que vai expressar a vontade da pessoa que faleceu. Então, a pessoa que faleceu, ela quer decidir, olha, os meus bens, eu quero que eles sejam divididos da seguinte forma, após a morte. Mas todo testamento nós temos de observar algumas regras. Eu não posso simplesmente pegar todos os meus bens, anotar num papel e falar, pronto, agora eu vou deixar os meus bens dessa forma. Não é assim. Não é bagunçado. Por quê? Porque o código estabelece algumas regras que nós precisamos observar quando nós falamos de testamento. Tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar um pouquinho o que nós vamos falar ao longo da aula, mas imaginem o seguinte: eu já falei sobre isso. Imaginem que eu tenha 120 mil reais em bens. Eu posso vender todos os meus bens hoje, se eu quiser? Posso vender tudo? Posso. Posso vender tudo, não é? Mas eu posso dispor todo o meu patrimônio em testamento? Então, imagine que eu tenho 120 mil reais. Eu posso dispor integralmente desse valor em testamento? Não. Isso mesmo, Ronaldo, não posso. Por quê? Porque eu tenho de observar os 50% da legítima que pertence aos meus herdeiros necessários. Então, desse valor que eu tenho, 120 mil, 60 mil vão seguir aquelas regras lá dos herdeiros necessários, lá da sucessão legítima, tudo aquilo que nós vimos. Primeiro vai para os descendentes e para o cônjuge, depois vai para os ascendentes e para o cônjuge, depois vai só para o cônjuge, não é? Então, eu observo a sucessão necessária, a sucessão legítima dos herdeiros necessários. E os outros 60 mil? Eu posso fazer o que com esses outros 60 mil? Eu posso dispor da forma que eu quiser. Eu posso doar tudo para um filho só? Posso. Eu posso doar, não é, Ronaldo? Eu posso doar para o Ronaldo? Posso. Eu posso doar para uma instituição de caridade? Posso. Eu posso doar para uma igreja? Posso. Então, esses 60 mil, esses 50% que eu posso dispor, posso fazer o que eu quiser. Tá bom? Então, com base nisso,
Eu vou fazer o meu testamento. E o meu testamento vai ser, então, a minha expressão para o pós-mortem. É a minha vontade que vai prevalecer. É a forma como eu quiser. Então, a forma como eu quiser, eu vou dispor desses 60% desses bens. Mas o testamento, ele também tem regras. Ele tem as suas formalidades. E nós vamos falar dessas formalidades. Combinado? Vamos começar. Eu não vou fazer a apresentação ainda, porque tem alguns alunos chegando. Então, eu vou deixar só... Aqui, assim, porque tem mais alunos chegando e toda hora eu tenho que mexer aqui. Vamos lá. Então, o que é esse testamento, esse documento que nós chamamos de testamento? É um negócio jurídico por excelência. Mas Pontes de Miranda, aquele doutrinador lá das antigas, ele vai falar o seguinte, que o testamento é o ato pelo qual a vontade do morto cria, transmite e extingue direitos. Então, ele cria, eu posso, por exemplo, passar meus bens para alguém, ou eu posso determinar que os meus herdeiros arquem com a saúde, educação, a transporte, cultura de uma pessoa. Então, eu crio direitos. Eu transfiro meus bens para os meus herdeiros ou para os legatários. Ou eu extingo direitos no testamento. Digamos que meu irmão esteja me devendo. E eu falo lá no meu testamento, olha, aquela dívida que o meu irmão tem comigo, eu não quero mais cobrar essa dívida, eu perdoo o meu irmão. Então, eu extingo direitos. Mas esse conceito do Pontes de Miranda, ele ainda é um conceito muito pequenininho, tá bom? Ele é um conceito ainda vago. Então, nós vamos lá para Maria Helena Diniz, que vai falar o seguinte. José Inês, não. Nós vamos ver se só. José Inês fez uma pergunta interessante. Eu tenho usado muito o exemplo do Gugu, tá? O testamento do Gugu Liberato tinha vícios jurídicos? Não, tá? Não tinha vícios jurídicos. O que acontece lá com o testamento do Gugu? Que é um testamento... Gente, a questão ali do Gugu é muito fácil de ser resolvida. Ali a briga é só enrolar o máximo possível, não é? Mas ali o que acontecia com o Gugu? No testamento dele, ele colocou todos os seus bens. Ele não levou em consideração... Tem gente chegando aqui. Ele não levou em consideração a união estável que ele tinha. Tá bom? Então, o que a esposa, a companheira, está exigindo agora? O reconhecimento da união estável. Se existe uma união estável, o que nós vimos sobre casamentos e uniões estáveis? Elas são regidas pelo regime de comunhão parcial de bens. Não é assim? Aí, o que acontece, então, ali com a companheira do Gugu? Ela vai ter direito a metade dos bens. Tá bom? Então, ela vai ter direito a metade dos bens que caberiam ao Gugu. Tá? O que sobrar dos bens? Então, a outra metade, 50% são dos herdeiros necessários, são dos filhos do Gugu. Ele já deve ter observado, ele já deve ter mantido uma quantidade de bens que ele não podia dispor, porque ele sabia que ele tinha que deixar 50% obrigatoriamente para os filhos. Então, o que vai acontecer? Você tira metade de todos os bens e entrega para a esposa, para a companheira, tá bom?
Desde o momento em que eles se conheceram, eles mantiveram, iniciaram uma relação afetiva, uma união estável. Tirou a metade, então, dos bens do Gugu, o que é que você vai fazer? Agora ele vai falar em testamento. O testamento do Gugu pode dispor sobre 100% dos bens que restam ao Gugu? Não. Ele precisa dividir, então, 50% para os herdeiros necessários e o restante nós vamos observar as disposições testamentárias. Tá bom? Então, ali não tem vícios jurídicos. Ali o que nós vamos ter é uma redução das disposições testamentárias. É diferente, tá bom? Redução testamentária, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu já adianto aqui com vocês. Ela vai tratar do quê? Vamos imaginar o seguinte. Tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Imaginem o seguinte. O Zezinho não é casado, tá bom? Ou ele é viúvo e ele tem 3 filhos. O patrimônio do Zezinho é de 300 mil. Tá bom? O Zezinho, então, ele é viúvo e ele tem 3 filhos. O filho A, o filho B e o filho C. Só que ninguém nunca falou para o Zezinho que ele tinha que observar a legítima. E o que é a legítima? 50% desse valor, obrigatoriamente, esse meu 50 aqui está muito feio, né? 50% do valor dos bens vão obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Então, 50% dos bens tem de ir para os herdeiros necessários, mas ninguém falou isso para o Zezinho. Aí, o que o Zezinho fez? Ele fez um testamento e dispôs nesse testamento 200 mil. Tá bom? Ele falou o seguinte, olha, deixo 200 mil para o meu amigo do peito, meu irmão camarada, aquele meu amigo de infância, o João. Então, ele deixou 200 mil para o João. Esse testamento do Zezinho tá errado? Tá nulo? A vontade do Zezinho não deve ser observada porque ele desrespeitou a legítima? Não. Aqui nós vamos fazer o que é chamado de redução das disposições testamentárias. O que isso significa? Que eu vou adequar o testamento do Zezinho para respeitar a legítima. Então, eu vou fazer o seguinte, desses 200 mil que o Zezinho deixou, eu vou tirar 50 mil, eu vou tirar 50 mil e eu vou devolver para os herdeiros necessários. Para quê? Para que os herdeiros necessários fiquem com 150 mil e vou cumprir a vontade do Zezinho. Vou dar 150 mil agora corretamente para o João. Entendeu, então, o que é redução das disposições testamentárias? Agora vamos para o lado lá do Gugu. Digamos que o Gugu ele tenha um patrimônio de 500. Tá bom? O Gugu tem um patrimônio de 500. A companheira do Gugu
vai requerer, então, o reconhecimento. Vai requerer o quê? O reconhecimento e a dissolução da união estável. Não é assim? Então, quanto desse valor que o Gugu tem é da companheira dele? Que tanto que pertence à companheira? 250 mil, não é? 250 mil. Sobra que tanto o Gugu? 250 mil. Opa, esses 250 mil ficaram feios, hein, professora? Sobrou quanto para ele? 250 mil. Ok? Desses 250 mil, o que eu tenho de observar? A legítima. Por quê? Porque o Gugu deixou descendentes. Então, aqui eu vou observar a minha legítima, 50%. Não é assim? Então, eu vou observar a minha legítima, que vai ser de quanto? 125 mil, não é? Então, eu vou observar aqui, 125 mil, eu vou deixar para os filhos do Gugu. Então, 125 mil vão para os 3 filhos do Gugu. Filho A, o filho B, filho C. Os outros 125 mil, eu vou observar as disposições testamentárias. Então, é em cima desse valor que sobra, é que eu vou aplicar o testamento do Gugu. Digamos que o Gugu tenha colocado assim no testamento dele: 70% dos meus bens disponíveis vão para os meus filhos. 30% dos meus bens disponíveis vão para os meus sobrinhos. Quanto que os filhos do Gugu vão receber aqui? E aí? 125. Os filhos do Gugu vão receber desse valor que ele pode dispor. 87.500. E os filhos, os sobrinhos, o restante, não é? 37.500. Tá? Então, o testamento do Gugu, depois que for reconhecido a companheira dele, não é? E fizer ali os cálculos de quanto ela tem direito a título de meação, tá bom? Vai tirar a parte que ela tem direito a título de meação. O que é equivalente da meação? É exclusivo para os herdeiros necessários do Gugu. E a companheira, ela também pode ser herdeira? E aí, a companheira também pode ser herdeira? Pode, daqueles bens particulares, aqueles bens que o Gugu tinha antes de começar o relacionamento com ela, antes de, ou que ele recebeu de herança com cláusula de incomunicabilidade, tá? Então, a questão do Gugu, o testamento dele vai sofrer uma redução das disposições testamentárias quando a companheira comprovar a união estável, tá bom?
Ok? Zé Inês, entendeu? Então, vamos voltar lá para o nosso conceito de testamento, que nós fizemos esse parêntese aqui para poder falar o que é redução testamentária. Então, o conceito do Pontes de Miranda, ele é um conceito ainda muito restrito. E é um conceito muito antigo, não é verdade? As coisas mudaram desde que Pontes de Miranda escreveu lá o Código Civil dele. E aí vamos trazer a Maria Helena Diniz. O que a Maria Helena Diniz vai falar? Que o testamento é um ato personalíssimo. O que é um ato personalíssimo? Aí eu pergunto para vocês, o que é um ato personalíssimo? O que é um ato personalíssimo? Deixa eu já começar aqui a apresentação, que aí fica mais fácil. O que é um ato personalíssimo? Bem, estou perguntando para vocês. O que é um ato personalíssimo? É aquele ato que só eu posso praticar. É aquele ato que não admite, em hipótese alguma, representação. É aquele ato que só eu posso fazer. Por exemplo, pegar minha carteirinha da OAB. Eu posso mandar uma procuração para o meu marido ir lá buscar? Ir lá prestar o juramento para mim? Não, não é? Porque pegar sua carteirinha da OAB é ato personalíssimo. Só você pode pegar sua carteirinha da OAB. O testamento também é um ato personalíssimo. Só eu posso fazer o meu testamento. Só você pode fazer o seu testamento. Ninguém pode fazer o seu testamento por você. Imagina, você dá uma procuração para o seu irmão e fala: ó, irmão, vai lá no cartório e faz aqui meu testamento para mim. Ele vai fazer o testamento do jeito que ele quiser, não é verdade? É. Então, nós não admitimos a outorga de procuração para se fazer testamento. Ah, professora, mas alguém pode digitar para mim? Aí sim, tá bom? Aí nós vamos ver que alguém pode digitar para você, pode datilografar se você quiser, pode escrever à mão se você quiser também. Mas o testamento é um ato personalíssimo, ele é seu. Você que tem de assinar o testamento. E ele também é revogável. Então, imagina, o Gugu fez o testamento lá em 2000 e bolinha, não foi? Se uma semana antes de morrer ele tivesse feito um outro testamento, o que ia acontecer com esse testamento antigo? Ia ser revogado. Ou ele podia simplesmente ir lá no cartório e falar para o tabelião: olha, tá vendo esse meu testamento público aqui? Eu não quero mais esse testamento, eu quero revogar esse testamento. Pode ir lá e revogar o testamento. Tá bom? Então, o testamento para Maria Helena Diniz é um ato personalíssimo e irrevogável, pelo qual alguém, de conformidade com a lei. Então, prestem atenção. O testamento, eu posso dispor os meus bens, aqueles meus 50% que me sobra, não é? Eu posso dispor da forma que eu quiser? Posso. Mas ainda assim eu tenho de observar a lei. Eu vou observar a lei quanto à matéria e quanto à forma. Mas aí nós vamos ver que a forma é preterida em relação à matéria, tá?
Então, eu vou observar a lei também para fazer o meu testamento. Então, é o ato personalíssimo irrevogável, pelo qual alguém, de conformidade com a lei, não só dispõe para depois da sua morte, no todo em parte do seu patrimônio, mas também faz outras estipulações. Olhem só, o patrimônio, ele tem caráter financeiro e não financeiro. Eu estava brincando com o pessoal da manhã. Eu vou escrever minhas memórias, tá bom? Eu vou fazer meu diário, né? Quem mais faz diário? Ninguém faz isso, né? Mas eu vou pegar meu diário e vou contar lá no meu diário. Ah, quando eu tinha 10 anos, minha mãe conseguiu comprar um computador. Imagina, gente. Há não sei quantas décadas, tá? Há décadas e décadas e décadas, minha mãe conseguiu comprar um computador lá para minha casa. Eu nunca tinha visto um computador antes. E no computador que a minha mãe comprou, só tinha um jogo, Príncipe da Pérsia. Então, vocês conseguem imaginar como esse computador era velho, não é? Então, eu posso deixar as minhas memórias para posteridade? Posso. Eu posso escrever lá no meu testamento. Eu falei, irmãos? Não, não falei isso não, né, Stephanie? Pelo amor de Deus. Falei isso não, credo. Então, imagina o seguinte. Eu vou deixar no meu testamento que eu quero que o meu sobrinho, ele faça, tá bom? Que ele mande transformar os meus diários contando a evolução da minha vida junto com a internet para a posteridade. Isso tem caráter financeiro? Vocês acham que as pessoas vão estar interessadas para saber como que eu lidava com o computador? Não. Mas isso tem caráter afetivo. Então, eu posso também falar, não, eu quero que as minhas poesias sejam publicadas. As minhas poesias, elas têm caráter financeiro? Elas valem alguma coisa? Não. Ou mais, eu posso dispor sobre o meu material genético. Olha, depois que eu falecer, eu quero que doem todos os órgãos que for possível doar. O restante, eu quero que doe aí para uma universidade para usar para os alunos lá quando está estudando anatomia. Então, pode deixar aí o resto do meu corpo os estudantes de anatomia. Posso fazer isso? Posso. Mas eu também posso deixar dinheiro? Posso. Eu posso deixar ações? Posso. Eu posso deixar obras de arte? Posso. Então, o patrimônio, ele tem esse caráter patrimonial e extrapatrimonial. E mais, ele também, no testamento, pode tratar do reconhecimento de filhos. Então, eu posso chegar no meu testamento, digamos que eu não tenha filhos, tá? E eu posso falar, olha, sabe o meu sobrinho? Então, eu reconheço o meu sobrinho como meu filho. Então, a partir daquele momento, o meu sobrinho, que não iria herdar nada meu, passa a ser meu herdeiro necessário. Ou não, eu posso reconhecer um filho que eu tive fora do casamento, tá bom? Posso reconhecer um filho, então, que tive fora do casamento. Então, o testamento, ele vai tratar de matérias financeiras e não financeiras. Então, ele vai tratar de
tudo que é relacionado ao patrimônio, seja material ou imaterial. Ok? O testamento, ele vai estar regido a partir do artigo 1857 do Código Civil, tá bom? Então, a partir do 1857, nós teremos o testamento. A Kathleen está perguntando, não entendi, pode reconhecer como filho alguém que não é filho? Claro, claro que posso. Pode ser meu filho sócio-afetivo. Filho só é filho se tiver o sangue? Eu posso criar uma pessoa, imagine, tinha muito isso antigamente, não é? A pessoa tinha pai, mãe, mas passou a vida inteira com alguém da sua família. Você até chama aquela pessoa de tia. Ô tia, tudo bem? Você não pode reconhecer aquela pessoa? Ela é seu filho biológico? Não. Mas você pode reconhecer aquela pessoa como sendo sua filha? Pode. Eu posso reconhecer meus sobrinhos como meus filhos? Posso. Filho sócio-afetivo? Posso sim. Tá? Vamos falar das características. Entendeu, Kathleen? Vamos falar das características desse negócio jurídico, desse testamento. Primeiro, ele é um negócio jurídico, já falei isso aqui para vocês. Ele é um negócio jurídico. Por quê? Porque ele visa a regulamentar um interesse. Ele visa regulamentar um negócio, ainda que seja um negócio unilateral, nós vamos ver. Mas ele visa regulamentar um negócio. Visa regulamentar um trem, como diz lá os mineiros, não é? Os mineiros que falam isso, né? Ele vai regular um trem, uma coisa, um evento, tá bom? Que mais? Ele é um ato unilateral. O que isso significa isso, que ele é um ato unilateral? Ele só envolve uma pessoa. Eu vou fazer o meu testamento. Tá bom? Eu vou fazer o meu testamento. Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de outra pessoa. Eu vou fazer meu testamento. Então, ele é um negócio jurídico unilateral. Além disso, ele é gratuito ou benévolo. O que isso significa? Eu não espero nenhuma contrapartida. Imagine o seguinte, eu vou vender um carro, tá? Eu quero vender meu carro já está velhinho, eu quero vender o meu carro. Aí eu anuncio lá na OLX, vendo carro tal, valor tal. Aí aparece a Stephanie para comprar. A Stephanie está com uma grana boa, ela quer trocar de carro, ela gostou do carro, achou que o carro está bem conservado, tá? E aí a Stephanie quer comprar o meu carro. A Stephanie e eu vamos firmar um negócio jurídico? Vamos. Compra e venda de carro. Não é assim? Esse negócio, a compra e venda de um carro, é bilateral? É. Eu sou a vendedora e a Stephanie é a compradora. Ele é gratuito? Não, ele é oneroso. Por quê? Porque eu vou dar o carro e, em contrapartida, a Stephanie vai me dar o dinheiro. Então, ao dar o carro para a Stephanie, eu espero algo em troca. Ah, mas eu negociei com a Stephanie um lote. Então, o que eu vou receber em troca do carro? O lote. Aqui no testamento, o testador, ou seja, a pessoa que faz o testamento, não espera nada em troca. Até porque ela já morreu, não é? Como que ela vai esperar alguma coisa em troca se ela já morreu? Não tem como. Então, não há
Não há remuneração, não há contrapartida, não há vantagem para o testador, tá bom? Então, o testamento, ele é um negócio jurídico unilateral, gratuito e causa mortes. O que isso significa? Enquanto eu não falecer, enquanto eu não morrer, o meu testamento não é eficaz. Então, o meu testamento, ele só vai ter validade, eficácia, não é validade, não. Ele só vai ter eficácia. Ele só vai produzir efeitos no mundo jurídico com a minha morte. Porque antes da minha morte, eu posso pegar aquele testamento e rasgar, não é assim? Não posso rasgar o testamento, ele perde a validade. Ele é revogável a qualquer momento. Então, o testamento, ele é um negócio jurídico unilateral, gratuito, causa mortes. Ele somente gera efeitos jurídicos após a morte do testador. Então, enquanto o testador está vivo, aquele testamento não pode ser utilizado. Além disso, ele é formal. Como eu disse para vocês, nós vamos ver, o testamento tem regras. E as regras jurídicas, elas vão se sobrepor a este testamento. Então, sempre que o testamento for contrário a uma disposição legal, o que vai prevalecer? O testamento ou a disposição legal? A disposição legal. Ok? Então, a lei, a formalidade, seja ela em razão da matéria e da forma, prevalece sobre o testamento. Então, para o meu testamento produzir efeitos no pós-morte, eu tenho de observar as regras formais, ok? Mas nós vamos ver daqui a pouco que essas regras formais, elas podem ser mitigadas em prol do material. Como eu já disse, é um ato personalíssimo, só eu posso fazer o meu testamento. Eu não posso chegar com o meu marido lá no cartório e falar assim para o tabelião: oi, tabelião, tudo bem? Meu marido e eu aqui queremos fazer um testamento. Não posso fazer isso. O testamento é só meu. Vai fazer o meu testamento primeiro e depois faz o testamento do meu marido. Mas o testamento é meu, é ato personalíssimo. Eu que tenho de estar presente na hora da feitura do meu testamento. E como eu disse para vocês, ele é revogável. A qualquer momento eu posso revogar o testamento. Mas tem uma coisa que, assim que eu coloco no meu testamento público, eu não posso revogar mais. Então, digamos que eu vá lá no cartório e faça um testamento em que eu reconheço meus sobrinhos, Mateus e Lucas, como meus herdeiros, como meus filhos. Um ano depois, pari uma criança. Eu posso desreconhecer os meus sobrinhos como filhos? Não. Por quê? Porque o reconhecimento de filho é irrevogável. A Stephanie está perguntando, só pode ser feito na presença do tabelião? Não, nós vamos ver que existem vários tipos de testamentos, tá bom? O testamento público, esse é feito no tabelião, tá? Então, reconhecer filho é ato irrevogável. Agora, imagine o seguinte, eu fiz um testamento aqui na minha casa, reconheço meu sobrinho Mateus e meu sobrinho Lucas como meus filhos, tá? São meus herdeiros. Aí dobrei o meu testamento aqui,
Tá? Dobrei, coloquei lá na gaveta, embaixo das calcinhas. Não é assim que a gente faz com documento importante? Guarda embaixo das cuecas. Guardei embaixo lá das calcinhas, tá? Amanhã eu descubro que eu vou ter um neném, aí vou lá no quarto, rasgo o meu testamento. Alguém viu esse testamento que eu fiz? Não. Tá? Mas, em regra, se eu fiz um testamento público, eu não posso desreconhecer a maternidade ou a paternidade de alguém. Ok? Ok até agora? Regras gerais do testamento. A primeira regra é a capacidade para fazer um testamento. Quem pode fazer um testamento? Nós vamos falar, então, em capacidade testamentária ativa. Quem pode fazer um testamento? Qualquer pessoa maior de 16 anos. Então, qualquer pessoa maior de 16 anos pode fazer um testamento. Professora, e uma pessoa com 15 anos que vai completar 16 anos na virada da noite, pode fazer um testamento? Não. Por quê? Porque aí nós vamos lembrar lá das teorias das nulidades. Tá? Quando eu falo em capacidade testamentária ativa, eu tenho de lembrar da teoria das nulidades. Quando o ato ele é praticado por uma pessoa absolutamente incapaz, esse ato é nulo. Vocês lembram disso? Então, aquele ato que é praticado por pessoa absolutamente capaz é nulo. E aquele que é praticado por relativamente capaz, ele é anulável. Ele vai ser anulado se ele causar prejuízo para o relativamente incapaz, e ele vai ser mantido se ele causar benefícios para o menor, para o relativamente capaz. Então, a minha capacidade testamentária, ela vai existir para aqueles que são relativamente capazes, aqueles maiores de 16 anos. Ok? Mas agora imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Não. Imagine o seguinte. Eu, infelizmente... Mas aqui eu não preciso nem da assistência, Osmano. Não preciso nem da assistência. Aí eu, com 16 anos, posso fazer meu testamento. Imagine que quando eu era criancinha, bebezinha, meu avô me deixou uma grande fortuna. Com 16 anos, eu posso fazer um testamento. Tá bom? Eu posso fazer um testamento. Eu vou ser nesse ato assistido... Oi? Oi. Então, a não assistência do pai, curador, do pai, tutor, curador, ele não causa anulabilidade? Não. Aí é o que eu ia falar agora. Neste caso, Desculpa. eu sendo menor de 16 anos, eu tendo 16 anos, eu vou poder fazer o meu testamento. O meu tutor, ou o meu genitor, ou outra pessoa responsável, tá bom? O que acontece com ele? Ele vai estar lá? Vai. Apenas para confirmar a minha vontade. Tá bom? Ele apenas confirma a minha vontade. Por isso é assistência. Não é representação. Oi? E se ele não quiser confirmar? Se por acaso o pai não concordar? Não, mas aí você pode entrar na justiça para suprimir a vontade do adulto. Ok?
Ah, o meu pai não quer que eu faça meu testamento, porque ele quer que eu deixe tudo para ele. Não. Esse menor pode contratar um advogado e justamente pedir a supressão do consentimento do pai para assinar o testamento. Mas o menor, a criança com 16 anos pode fazer o testamento, ok? A assistência é necessária? É. Mas apenas para ratificar os efeitos da vida civil daquele menor. Tá bom? Ah, meu pai não quer, não tem problema. Você pode ir lá ajuizar uma ação para suprimir a vontade do seu pai. E quem vai assinar por você? Quem vai assinar pelo seu pai? O juiz. O juiz vai assinar pelo seu pai. Ele vai dar uma sentença dizendo: tabelião, aceite o testamento do menor, porque ele tem capacidade testamentária ativa. A decisão do genitor, do tutor, é meramente para confirmar ou ratificar a vontade do menor, mas o menor pode fazer o testamento da forma como ele quiser. Tá bom? Então, essa capacidade testamentária, ela vai servir para os maiores de 16 anos. Agora, imagine o seguinte. Eu tenho mais de 16 anos, infelizmente. Tenho mais de 16 anos. Muito mais de 16 anos. Posso fazer o meu testamento? Posso. Eu estou plenamente no gozo das minhas faculdades mentais? Às vezes eu não acho, né? Mas para o direito eu estou. Tá? Para o direito eu estou. Posso fazer Posso fazer o meu testamento? Posso. Aí eu vou lá no cartório, bonitinho, faço meu testamento, observei a legítima, não é? Então, o que é da legítima está separado, o que é bem meu, então eu separei bonitinho, eu posso dispor da forma como eu quiser, tarará, tá lá arrumadinho, bonitinho. Aí, na hora que eu estou voltando do cartório, eu lembro que acabou o pão e passo na padaria. Na hora que eu estou atravessando a rua, eu sofro um acidente. Fico em coma e depois faleço. Esse testamento que eu fiz, ele é válido? Esse testamento que eu fiz, ele é válido? Então, eu, na completude das minhas faculdades mentais, vou lá no cartório, tenho mais de 16 anos, faço um testamento. Na volta, passo na padaria. E aí, saindo da padaria, eu sou atropelada. Fico um tempo inconsciente no hospital e faleço. Esse meu testamento é válido? É válido, não é? Eu não tinha mais de 16 anos? Eu não tenho mais de 16 anos? Eu não fui lá no cartório? Eu não observei as regras do Código Civil? Eu não fiz tudo bonitinho como tem que ser, na presença das testemunhas? Tenho. Então, o que vai valer no meu pós-morte? O meu testamento, não é verdade? Agora, imaginem o seguinte. Tenho 15 anos, tá? Tenho 15 anos, vou fazer 16 anos, 00:01. 15 anos eu fiz meu testamento. Ah, fazendo meu testamento, que legal! Fiz 16 anos, sofri um acidente, morri no dia do meu aniversário. Esse testamento que eu fiz quando eu tinha 15 anos, na véspera, ele é válido? Não. Por quê? O código vai colocar lá no 1861, marque esse artigo. O artigo 1861 cai em toda prova que cai sucessões. Toda prova que cai sucessões, cai esse artigo. 1861. O código vai falar o seguinte:
incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. O que isso significa? Eu tenho capacidade testamentária ativa hoje. Eu fiz o meu testamento, ou seja, eu tenho mais de 16 anos. Eu fiz meu testamento. Ok? Eu fiz meu testamento. Se amanhã eu deixar de ser relativamente capaz ou totalmente capaz e virar absolutamente incapaz, meu testamento continua válido. Agora, se eu fiz o meu testamento no momento em que eu era absolutamente incapaz e depois fiquei capaz, meu testamento não é validado. Tá bom? Então, imaginem o seguinte: eu não tenho minhas faculdades mentais, eu sou doidinha de pedra. Minha família entrou na justiça, conseguiu inclusive me interditar. E eu fui declarada pelo juiz como absolutamente incapaz. Mas eu não aparento, não é absolutamente incapaz, pelo contrário. Eu aparento ser uma pessoa completamente capaz. Mas a justiça determinou que eu sou absolutamente incapaz. Eu estou, inclusive, interditada. Aí eu vou lá no cartório e penso assim: seus filhos da mãe? Vocês querem me interditar? Vocês conseguiram me interditar? Então pode deixar que eu não vou deixar nada para vocês. Mas eu vou observar a legítima, tá? Observei a legítima. Bonitinho, fiz o meu testamento lá no cartório. Tá lá meu testamento guardadinho, tá? Embaixo das calcinhas. Tá lá bonitinho o meu testamento. Um belo dia, plim, eu acordei completamente sã. Fiz aí um tratamento, tá? Tomei uma medicação e eu fiquei completamente capaz. Aquele testamento que eu fiz quando eu era absolutamente incapaz, ele tem validade porque eu fiquei capaz agora? É, cloroquina, né? Vou ter que fazer transplante de fígado. Eu vou ficar capaz? O meu testamento vai ser válido? Não. Então, o artigo 1861, ele vai falar isso. Eu fiz o meu testamento. E aí, por uma incapacidade superveniente, então algo que aconteceu depois me deixou incapaz, meu testamento é válido. Mas se eu era absolutamente incapaz e fiz o meu testamento e agora eu sou capaz, o meu testamento não é válido. Ok? Não sei se cura tudo, mas salvou minha vida. Os relativamente incapazes, como, por exemplo, os ébrios habituais ou os absolutamente incapazes por não ter pleno gozo das faculdades mentais, não podem fazer testamento, já que é ato personalíssimo, como ficariam os bens dele? Boa pergunta, mas vamos lá. Relativamente incapaz, pode fazer testamento, viu, Kathleen? Se ele tiver mais de 16 anos, ele pode fazer testamento, tá? Então, se ele tem mais de 16 anos, ele pode fazer testamento. Beleza? Só um minutinho. Bruno. Campainha aqui em casa tá tocando, meu marido não tá vendo. Campainha tá tocando. Então, vamos lá. Então, vamos lá.
lá, capacidade testamentária ativa. Desculpa. Então, os relativamente... Vamos lá, os relativamente incapazes, eles podem fazer testamento, desde que eles tenham 16 anos, tá bom? Agora, os absolutamente incapazes, esses não fazem testamento. E aí, o que acontece? Neste caso, os bens vão seguir as regras, da sucessão legítima. Tá bom, Kathleen? Então, nós temos de observar essa questão. Pessoas portadoras, e aí eu pergunto, e as pessoas portadoras de necessidades especiais? Elas podem fazer testamento? Podem. Por quê? Porque elas hoje não são mais consideradas pessoas relativamente incapazes ou absolutamente incapazes, tá? Ok? Então, essas pessoas podem fazer. Na verdade, hoje, as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas nem são mais assistidas. Elas são completamente capazes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou significativamente o Código Civil para estabelecer o quê? Que as pessoas com necessidades especiais, elas são absolutamente capazes, elas não precisam ser assistidas mais. Nem assistidas, nem representadas. Elas são absolutamente capazes. Ok? E ela fez mais de 16 anos, pode fazer testamento tradicionalmente. Ébrios podem fazer testamento? Pode. E o pródigo? O pródigo também pode fazer testamento? Ô, Kathleen? Pode, tá? A doutrina, ela não vai concordar 100% com relação ao pródigo, ok? O ébrio não tem problema nenhum. Ele é relativamente capaz, ele pode fazer testamento. E esse testamento do ébrio, se ele for por ele ser relativamente capaz, esse testamento ele é anulável. Digamos que o ébrio, no momento lá em que ele estava completamente alterado, ele faz um testamento, se esse testamento é ruim para o ébrio e para os seus herdeiros, ele pode ser anulado. Mas se ele for um testamento ok, um testamento válido, não, se ele for um testamento com disposições razoáveis, ele não tem motivo para ser anulado, tá? O Luiz Fernando está pedindo para eu explicar novamente a questão do 1861. Vamos lá, Fernando. Luiz Fernando, eu, Caroline, mais de 16 anos, tá? Faço meu testamento. Fiz meu testamento hoje, bonitinho, tá? Amanhã eu tô saindo de casa, né? Não era para eu sair de casa, era para eu ficar em isolamento. Não era para eu sair de casa, tá? Saio de casa, sou atropelada e fico em coma no hospital. Inconsciente. Eu sou relativamente capaz? Eu consigo discernir as minhas vontades? Não, eu estou em coma. Eu estou, naquele momento, absolutamente incapaz. Mas aquele testamento que eu fiz quando eu era capaz, aquele testamento é válido? É. Se o meu testamento foi feito no momento em que eu tinha capacidade testamentária ativa, ele é válido. Não há motivo para eu não ter aquele testamento validado. Ah, mas você ficou em coma, não tem problema. Eu fiz enquanto eu estava absolutamente capaz? Fiz.
Então, aquele meu testamento é válido. Agora, imagine o seguinte. Eu sou absolutamente incapaz. Não bastasse ser ébria, não bastasse ser alcoólatra, drogado, eu também era pródigo. E aí a justiça, diante do meu fato, me declarou absolutamente incapaz. E eu fui lá e fiz meu testamento mesmo assim. Depois de muito tempo, eu fiz tratamento, eu faço acompanhamento, agora eu sou considerada relativamente capaz. Aquele testamento que eu fiz quando eu era absolutamente incapaz, pelo fato de eu ter me tornado agora plena das minhas consciências mentais, esse testamento ele passa a ter validade? Não. Então, o artigo 1861 vai falar isso. Ele vai falar o seguinte: o fato de eu adquirir uma incapacidade posterior à feitura do testamento não torna esse meu testamento nulo. Tá bom? Então, o fato de eu fazer um testamento hoje, enquanto eu tenho minha capacidade testamentária ativa completa, não torna o meu testamento inválido se amanhã eu ficar absolutamente incapaz. Tá bom? Assim como o testamento que foi feito no momento em que a pessoa era absolutamente incapaz, ele não vai ser considerado válido se amanhã, por exemplo, essa pessoa se tornar capaz. Ok? Então, o artigo 1861 vai falar isso. Entendeu, Luiz Fernando? Ok? Tá? Então, vamos lá. O pródigo pode fazer testamento? Então, o artigo 1782 vai falar que sim. Claro que o pródigo vai fazer testamento, ele é só relativamente capaz. Então, esse ato praticado pelo pródigo, ele é apenas anulável. Ele não é nulo. Mas a doutrina não concorda totalmente com isso. A doutrina, então, vai divergir com relação ao pródigo. Numa prova de marcar X, você vai falar que o pródigo pode, o ébrio também pode fazer um testamento. Mas numa prova dissertativa, você vai trazer os posicionamentos da doutrina. E uma parte da doutrina vai entender o seguinte: quem é o pródigo? O pródigo é aquela pessoa que gasta sem ter noção do que ele tem ou do que ele não tem. Então, ele poderia fazer um testamento comprometendo bens de uma forma que ele não tem noção. Ele poderia pegar bens que ele pode dispor e doar para Conchinchina, se ele achar interessante. Tá bom? Então, o que eles vão alegar? Que o pródigo ele não estaria completamente nas suas faculdades mentais, ele não sabe discernir o certo e o errado completamente. Tá? Ele só pensa em gastar, em gastar, em gastar, em dar o que tem. Tá bom? Então, a doutrina diverge nesse sentido. Conteúdo patrimonial do testamento. Eu já falei isso daqui. É a relação dos bens da legítima. Então, aqueles 50% que hoje a lei determina, a lei vai falar, então, em 50%. Esses bens que fazem parte da legítima, eles não podem ser trazidos para o testamento. Eu não posso nem falar no meu testamento, olha, os meus 50% da legítima, eu quero que eles sejam divididos assim. Não, eu não posso. Por quê? Lembra do bolo? Os meus bens da legítima, eles são o bolo. Não é que estão lá no forno.
Então tá ali cozinhando, 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 ali assando, não é? O meu bolo. Quando o bolo sai, aí sim eu vou esperar esfriar e vou cortar as fatias. Então, na legítima, eu não posso nem falar como que eu quero que os meus bens sejam divididos. E caso haja, aqui no meu conteúdo patrimonial do testamento, valor que supera os 50% da legítima, então aquele exemplo que eu trouxe para vocês, o Zezinho, ele quis deixar mais para o seu amigo íntimo. Não, nós não vamos invalidar o testamento por isso, nós vamos fazer a redução da disposição testamentária. Nós vamos reduzir os bens que foram deixados em testamento proporcional, vamos devolver a proporção que cabe à legítima e aplicar o testamento na sua integralidade. Tá bom? Então, o que nós temos que observar aqui no testamento? As nossas regras, a capacidade para testar e o conteúdo do testamento. Se for bens patrimoniais no sentido de dinheiro, esses bens observam a legítima. Se não for dinheiro, então, se for bens extrapatrimoniais, aí eu posso dispor da forma como eu achar interessante, tá? Prazo para invalidar o testamento. Então, vamos lá. Prazo para invalidar o testamento. Se a nulidade for relativa, eu tenho um prazo de 5 anos a contar da data do registro desse testamento. Então, digamos que o ébrio resolveu fazer o testamento, e aí lá na hora que ele estava fazendo o testamento para o tabelião, ele fala o seguinte: eu vou deixar todos os meus bens para o dono do bar. Todos os meus bens vão para o dono do bar. E aí o tabelião vai lá e faz, né? Todos os bens do ébrio vão para o dono do bar. Tá bom? Leu, assinou, bonitinho. Ok? Aí o que os herdeiros do ébrio falaram? Poxa, como é que você vai lá, não é, no testamento, como você vai lá no cartório e faz um testamento assim? Você está ficando doido. Esse testamento que foi feito pelo ébrio, que é relativamente incapaz, ele pode ser anulado? Pode. Eu tenho que prazo para ajuizar uma ação para anular aquele testamento? Até 5 anos. Tá bom? Então, atos que são passíveis de nulidade relativa vão precisar de um prazo de até 5 anos para anular. Ok? Se for um vício de consentimento, eu estou aqui na minha casa, aí vem um vizinho, pega uma faca e põe no meu pescoço. Faça agora um testamento. Mas como assim? Como eu vou fazer um testamento? Faça agora um testamento e assina. Coloque todos os seus bens para mim. Olha a faca aqui no meu pescoço. Todos esses bens para mim. Eu fiz esse testamento de livre e espontânea vontade? Não. Então, quando eu tenho erro, dolo ou coação, 4 anos a partir da tomada do conhecimento de que esse testamento foi feito sob coação, eu posso pedir a anulação do testamento, a invalidade deste testamento.
tá bom? Então, se ele foi feito com erro, dolo ou coação, o prazo é 4 anos a contar do conhecimento do fato. Não é da data da coação, é 4 anos do conhecimento do fato. Esses 4 anos eu também vou usar para fraude, vício de lesão e fraude contra credores. Então, se eu usar um testamento para fraudar meus credores, ok? 4 anos a contar do conhecimento de que eu fiz esse testamento para fraudar os credores, esse testamento pode ser invalidado. E agora, atenção. Esqueçam tudo que eu falei antes. E se as nulidades forem absolutas ou for uma simulação? Qual é o prazo que eu tenho para invalidar o testamento? Gente, aqui vai acontecer uma bagunça na nossa doutrina. Que a doutrina vai falar uma coisa que quem sou eu, não é para dar minha opinião, que eu acho que não tem nada a ver. Lá no artigo 166 e no artigo 167, nós vamos ter os casos de nulidades absolutas e simulação. E se, por exemplo, o testamento não revestir a forma prescrita em lei, esse testamento pode ser invalidado? Pode. Qual é o prazo para isso? A doutrina vai falar o seguinte: se nós tivermos em uma das hipóteses do artigo 166 e uma das hipóteses do artigo 167, o prazo decadencial para se invalidar o testamento é de 5 anos. Tá bom? Agora, uma corrente minoritária vai falar o seguinte: olha só, gente, mas isso é matéria de ordem pública. Isso não se convalesce com o tempo. Artigo 169. Tá? Tá escrito assim, ó. Tá escrito errado aqui. É convalesce, tem um S, tá? Aqui. O que acontece? O artigo 169 vai falar: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ok? Então, o próprio código vai falar que, nos casos do artigo 166 e 167, a qualquer momento eu posso declarar a nulidade ou a simulação do testamento. Mas essa não é a maioria da doutrina. Olha só que absurdo isso. Porque, ao mesmo tempo, está lá no inciso 1 do 166, negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, o negócio jurídico que foi praticado por pessoa absolutamente incapaz, segundo essa corrente majoritária, eu vou ter o prazo de 5 anos para invalidar esse testamento. Porque, senão, esse testamento vai ficar válido. Estranho isso, não é? Não faz muito sentido, não é verdade? Mas é isso que a doutrina fala, tá bom? É isso que a doutrina vai falar. Que, olha, o ato que é praticado, então, tá, com uma das hipóteses do 166 ou do 167, vai ter um prazo, tá,
decadencial de 5 anos para ser arguído. Estranho, não é, gente? É. Mas acredite, eu li isso direito quando eu fui estudar esse assunto. É assim. Eu não concordo, mas quem sou eu, não é? Na fila do pão para dar minha opinião. Eu acho que a corrente minoritária ela faz mais sentido, por se tratar de uma matéria de ordem pública. Então, é uma matéria de ordem pública. Eu não posso simplesmente alegar que um ato uma nulidade presente vai convalidar um ato, tá? Vai convalidar-se com o decurso do tempo. Então, eu não concordo com... eu não me posicionaria junto com a corrente majoritária, mas sim com a corrente minoritária, ok? Por que a corrente majoritária fala nessa caducidade de 5 anos? Para aquele negócio jurídico poder criar efeitos no prazo, tá? Eu discordo, mas quem sou eu? Ok? Vamos lá. Vamos falar das modalidades ou formas de testamento. Os testamentos, eles vão poder ser de 2 tipos. Eles vão poder ser comuns / ordinários, ou especiais ou extraordinários. Hoje eu vou falar com vocês até os comuns e vou deixar para falar com vocês na aula que vem sobre os especiais extraordinários. Quais são os nossos testamentos comuns ou ordinários? Aqueles do dia a dia. Testamento público, testamento cerrado e testamento particular. E aí eu vou ter os testamentos especiais, aqueles que vão ocorrer em casos excepcionais, ok? Que são o marítimo, então você está numa embarcação, ok? Aeronáutico, você está num avião. Ou um militar, você está em guerra ou numa campanha militar, tá bom? Então, nós vamos ter aqueles do dia a dia, que são os chamados comuns, público cerrado ou particular, e nós vamos ter aqueles excepcionais, em casos emergenciais, marítimo, aeronáutico e o militar, tá bom? Nós, aqui no nosso ordenamento jurídico, nós não admitimos, e esses são considerados aqueles negócios jurídicos inválidos, então eles sequer existem no ordenamento jurídico brasileiro, que são testamento simultâneo, testamento recíproco ou testamento correspectivo. Simultâneo, eu chego lá no cartório com meu marido e falo para o meu marido, eu falo para o tabelião, olha, nós dois vamos fazer aqui nosso testamento, tá? Então, nós vamos deixar nossos bens para fulano de tal. Não, não pode. Testamento é ato personalíssimo. Então, eu faço meu testamento, meu marido faz o testamento dele. Testamento recíproco, ok? Ou correspectivo. Olha, se eu morrer primeiro, eu vou deixar tudo para você. Tá? Eu vou deixar tudo para Maria. Maria, se você morrer primeiro que eu, então você deixa tudo que você tem para mim, tá bom? Isso é testamento recíproco ou correspectivo, tá bom? Então, nós não admitimos nenhum tipo desses testamentos, tá bom? Posso começar, então, os nossos testamentos comuns ou ordinários? Testamento público. O testamento público é o testamento mais seguro. É aquele testamento que dificilmente você vai conseguir anular por falta de observância das regras formais. Por quê? Porque ele é feito no tabelião de notas, ele é feito no cartório.
E o tabelião, ele tem fé pública. Então, esse testamento público, ele é feito lá no cartório, assinado pelo tabelião, porque ele vai garantir publicidade, autenticidade nas declarações, segurança e eficácia a esse negócio jurídico. Tá bom? Então, significa o seguinte, eu vou lá no cartório e faço o meu testamento. Esse testamento que eu fiz em cartório, então, ele, em tese, ele está totalmente formal. As informações que constam são verdadeiras, são fidedignas. E esse meu testamento é público. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Tá bom? Uma cópia vai ficar lá no cartório, a outra cópia comigo. Eu vou receber uma declaração dizendo que no dia 30 de março de 2021 compareceu a esse cartório de notas Caroline para fazer um testamento público. E esse testamento público, ele tem algumas regrinhas que nós temos de observar. Ele precisa ser feito na presença de 2 testemunhas. Mas qualquer pessoa pode ser testemunha para um testamento? Não. Por quê? Porque o menor impúber, então aquele menor de 16 anos, não pode ser testemunha. Pessoas que vão se beneficiar com o testamento também não podem ser testemunhas. Amigo íntimo ou inimigo capital, então não dá para você ligar para o seu inimigo capital, né, e falar, e aí? Vamos ali, que eu preciso que você seja minha testemunha nesse negócio jurídico que eu vou fazer, não. Então, o inimigo capital não pode ser testemunha. O cônjuge, o ascendente, o descendente e os colaterais, até 3º grau de qualquer pessoa beneficiada, seja por consignidade ou afim, não pode ser testemunha. Então, olha só, minha sogra pode ser minha testemunha? Não. Não pode. A mãe da minha sogra pode ser minha testemunha? Não, não pode. A avó da minha sogra pode ser minha testemunha? Não, não pode. O meu cunhado pode ser minha testemunha? Não, não pode. A esposa do meu filho pode ser minha testemunha? Também não. E aí, quem vai ser a testemunha? Qualquer pessoa que estiver lá no cartório. É maior de 16 anos, o tabelião vai perguntar, ei, você aí do lado que está reconhecendo firma, você tem mais de 16 anos? Aí a pessoa faz assim com a cabeça, não é? Tenho. Então vem cá que você vai ser testemunha de um testamento. Então, qualquer outro... minha filha, você acha que é só lá no fórum que você é chamada para umas tretas? Não, você está lá no cartório, você também pode ser chamado. O tabelião chega para você e fala, vem cá. Não, mas o meu negócio aqui é rapidinho, eu tenho que ir ali. Não quero saber, não, vem cá. Que eu vou ler para você um testamento. Tá? Então, qualquer outra pessoa que não seja menor impúbere, interessado, amigo íntimo, inimigo ou parentes até 3º grau desse interessado. Tá bom? Então, você está lá no cartório, reconhecendo firma, o chefe, vem cá, você mesmo, mas eu tenho a reunião, não quero saber da reunião. Venha aqui, tá bom? Vamos lá, o que mais que nós temos de saber aqui das regras? Esse testamento, ele vai ser lido.
Então, depois que eu ditei pro tabelião, eu ditei lá, né? Deixo meus bens assim, assado. O tabelião vai ler. No dia 30 de março, né? Aos 30 de março de 2021, nesta capital, compareceu a este cartório de notas, Caroline, todos os meus dados, para realizar testamento público, no qual dispõe os seus bens, assim e assado. Então, o tabelião, ele vai ler o que está escrito no meu testamento. E depois disso, nós vamos assinar. Então, o testador, a pessoa que faz, que dispõe as suas vontades, as testemunhas vão assinar aquele testamento e o tabelião. Tá vendo como ele é cheio de regras? Para quê? Para confirmar que este testamento que eu estou fazendo é a minha vontade. Ah, olha só, e se o testador não souber ler nem escrever? E se o Tiririca aparecer lá para fazer o testamento dele? Tô brincando, o Tiririca sabe ler e escrever, não é? Mas e se for uma pessoa que não saiba ler ou que não possa escrever? Imagine, né? A pessoa chega lá, quebrou os 2 braços. Tá andando assim, não é? Com gesso, até aqui, não é? Quebrou os 2 braços. Ou quebrou a clavícula e o braço, tá assim, não é? Ela consegue escrever? Não, ela consegue assinar? Muito menos assinar. Então, o tabelião tem que constar. O testador, nesse ato, não podia escrever, não podia assinar, ou é analfabeto, não sabe ler e escrever. Tá? Então, assim é feito o testamento público. Se o testador for cego, então, a pessoa que vai testar for cega, o que vai acontecer? Ela pode fazer testamento? Claro. Não é? A pessoa cega é absolutamente capaz, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela pode expressar suas vontades por meio de um testamento? Pode. Mas o código vai falar o seguinte: é cego? É. Somente testamento público. Então, nós não aceitamos testamento particular ou testamento cerrado para o cego. Tá bom? Então, a pessoa cega só pode fazer testamento público. E ele vai ser lido, esse testamento, 2 vezes. Uma vez pelo tabelião e uma vez pela testemunha. Vai ser lido em voz alta. Para quê? Para que a pessoa cega ela possa entender o que consta naquele testamento. Ok? Então, ele vai ser lido 2 vezes. Uma vez pela testemunha, uma vez pelo tabelião. Infelizmente, o nosso código ele não acompanha as evoluções tecnológicas na mesma rapidez. Hoje eu posso pegar meu celular, fazer um vídeo. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu morri. Não é assim que funciona? Você está vendo agora o meu testamento. Eu deixo para você, Maria, o meu corretivo azul. Kathleen, que ri para todas as minhas piadas, eu vou deixar o Lágrima Plus, ok? Então, as nossas tecnologias atuais, elas não acompanham, né? O código não consegue acompanhar essas tecnologias. Um cego pode fazer um vídeo? Claro, tá?
Claro que pode. Claro que ele pode. Aqui ele fala, né? Siri, ligue não sei o quê. Né? Aí a Siri vai lá, liga a câmera. E vira a câmera frontal. Aí vira a câmera. Iniciar gravação. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu morri. Claro que pode. Tá bom? Então, o que acontece? O nosso código ainda não chegou para essas tecnologias. Ok? Então, por isso, hoje, o cego somente pode fazer testamento público. Tá bom? Somente pode fazer testamento público. Beleza? Alguma dúvida com relação ao testamento público? Quem tinha me perguntado mais cedo sobre o testamento que só podia ser feito em cartório? O testamento público, esse sim, ele vai ser feito em cartório. Mas eu também tenho um testamento chamado testamento cerrado. Luana, a Luana está fazendo uma pergunta legal. Prof, e o testamento do vídeo vai ser válido ou não? Pode ser considerado válido, sim. Vai depender da boa vontade do julgador. Por quê? Porque hoje nós já temos o posicionamento de que o material, então o conteúdo, ele é muito mais importante que a forma. Então eu tô lá, eu tô vendo a pessoa, não tô? Tô. É a voz da pessoa, não é? Isso não é aquele vídeo que o povo faz, que finge, que você consegue colocar até voz, não. É um vídeo autêntico. Tá? É um vídeo autêntico. Esse testamento é válido? É. Imagine o seguinte, eu saí para fazer uma escalada. Tô lá, você já viram aquele filme 127? 127 horas? Tô lá fazendo uma escalada, de repente eu tropeço. Quebro a perna, fratura exposta. Ninguém sabe onde eu estou. Na minha queda, eu saí da trilha, rolei e caí num buraco. Eu grito, ninguém me escuta. O que eu tenho comigo? Meu celular. TIM, sem sinal, não tem como eu ligar para ninguém, não é? Mas eu tenho meu celular, eu posso fazer um vídeo. Olha, eu estou aqui nesse momento de desespero, minha perna quebrou. Olha aqui minha perna, aí vou lá e filmo a perna, não é? Porque as pessoas têm que mostrar a desgraça. Olha aqui, minha perna quebrou, eu estou ligando para todo mundo, não tem sinal, é TIM, maldita hora que eu fiquei com a TIM, não é? Eu estou aqui porque eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Então, se eu não sobreviver, eu quero falar que eu amo todos vocês. E que eu vou deixar a nota 10 para minha aluna Luana, tá? Como um bem imaterial. Luana, você tem nota 10. Esse testamento que eu fiz, ele tem validade? Tem. O professor Perdigão vai ter que dar 10 para Luana. Tá bom? Beleza? Não, eu não deixei só, eu deixei o carro, eu deixei a casa, eu deixei o avião, eu deixei e sei lá, todos os bens que eu posso deixar. Tá bom? Esse meu vídeo pode ter validade? Pode. Sou eu que estou ali? Sou. Aquela ali é a expressão da minha última vontade? É. Por que esse vídeo não vai ser válido? Tá bom? Então, hoje, as nossas tecnologias avançaram muito, mas o código não conseguiu acompanhar. Então, como o código não conseguiu acompanhar, nós vamos depender, então, da jurisprudência, tá bom? Para a jurisprudência avançar um pouquinho nesse aspecto, mas nós aceitamos sim. Por quê? Porque o material, o conteúdo, ele prevalece sobre a forma. E aí nós vamos ter o testamento cerrado. O que é o testamento cerrado? É o testamento fechado, secreto.
Ele é um segredo, ninguém sabe o que está aqui dentro. Ninguém leu, só eu que escrevi, tá? Só eu que escrevi esse meu testamento. Eu tô com raiva, sabe? Aí eu vou lá e faço meu testamento. Faço meu testamento, ok? Uns 20 minutos. Eu vou lá e faço meu testamento. Fecho meu testamento bonitinho, leio de novo para conferir se não tem nenhum erro de português. Leio de novo, tá? Tá aqui certinho. Vou lá no cartório. Eu tenho que ir lá no cartório. Chego lá no tabelião e falo pro tabelião: oi, tabelião, tudo bem? Aí ele: oi, tudo, e com você? Tudo bem. Eu vim aqui hoje porque eu quero apresentar o meu testamento cerrado. Aí o tabelião vai chamar duas testemunhas. Ei, você aí, né? Você aí que tá com medo, quem tava com medo aqui? Quem tava com medo da Kathleen? Kathleen, você aqui novamente, Kathleen? Mas você adora passar aqui no cartório, não é, Kathleen? Kathleen, vem aqui. Chamou também a Maria. Maria, agora é a sua vez, duas testemunhas. Carol, você confirma, na minha presença e na presença de duas testemunhas, que este testamento que você me entrega, ele é o seu testamento, o seu ato de última vontade? E aí eu vou falar: tabelião, esse aqui é o meu ato de última vontade. E aí o tabelião vai me entregar o ato de aprovação. Ele vai ler o meu testamento? Não, meu testamento é fechado, ele é secreto. Ele vai trazer num documento: olha, aos 30 dias de março de 2021, compareceu a este cartório Caroline, trazendo consigo um testamento cerrado, no qual ela expressou ser a sua última vontade. Por ser verdade, atesto que recebi o seu testamento e o costurei. Isso mesmo. Antigamente, o que o tabelião fazia? Ele costurava o papelzinho, juntava os dois lados da costura, derramava, gente, a cera e colocava a prensa. Para quê? Porque aquele testamento não podia ser aberto enquanto o testador não tiver falecido. Aquele testamento, ele é fechado, ele só pode ser aberto na presença do juiz, porque ele é segredo. Somente na presença do juiz eu posso quebrar a cera e tirar a linha que costura o meu testamento. Hoje não tem isso mais, não é? Hoje eles põem só aquele selinho, não é? Um selinho assim, aquele selinho prateado, não é? Que você não consegue arrancar sem estragar o selinho. Então, esse testamento, ele é testamento cerrado. Eu faço em casa, eu levo ao cartório apenas para o tabelião falar o seguinte: recebi o seu testamento, atesto aqui na presença de duas testemunhas de que aqui estão as suas vontades, as suas disposições pós-morte, ok? Analfabetos e cegos não podem fazer testamento cerrado. O analfabeto, por quê? Porque não foi ele que escreveu, não é? Ele não consegue ler o que está escrito no testamento dele. Alguém pode ter burlado as suas vontades. E o cego, ele não lê, não é? Ele não lê com os olhos.
Mas lembrando que nós temos outras tecnologias, o cego poderia muito bem fazer um testamento com a leitura, não é? Que ele lê pelo tato, não é assim? Mas não, nós não aceitamos hoje. Hoje, então, o testamento cerrado, ele é exclusivo para as pessoas que enxergam e que sejam alfabetizadas. Vamos falar de uns termozinhos juridiquês. O testamento hológrafo é o testamento inteiramente escrito. Não é vídeo, não é gravado, ele é integralmente escrito. Ele pode ser escrito à mão, ele pode ser escrito no computador e depois impresso, ele pode ser datilografado, tá bom? Ele pode ser telegrafado, ele é escrito. O testamento autógrafo é aquele que é feito pelo testador. Então, eu vou lá no computador, abro o Word, testamento. Estou aqui digitando meu testamento. Tá bom? Esse é feito por mim. E o demógrafo, esse é aquele mais difícil de ver, porque ele é feito pelo testador e à mão pelo testador. Tá bom? Então, ele não é digitado, ele é cursivo, ele é escrito à mão com a letra do testador. Ok? Este é o testamento cerrado. E entre os testamentos comuns, os testamentos do dia a dia, nós temos o testamento particular. Esse é aquele que eu faço aqui na minha casa. Entra aqui no computador, ou meu marido pede para eu digitar para ele, eu estou aqui digitando. Ok? Ele pode ser de próprio punho, ou ele pode ser digitado. Tá? Se ele for digitado, ele não pode ter rasuras e nem espaçamento. Por quê? Porque não pode ser possível incluir informação entre as linhas. E ele precisa ser feito na presença de 3 testemunhas. Vou contar uma fofoca para vocês. Eu adoro uma fofoca. Tinha um diretor de novela que casou com uma subcelebridade. Tá? Uma subcelebridade loira, tá? E esse diretor de novela, ele já tinha sido casado com uma outra atriz, que inclusive teve uma filha com ele, tá? E aí, o que aconteceu com esse diretor de novela? Ele estava muito doente, ele estava com câncer, e aí ele ia falecer. Ele chamou, então, na sua casa o advogado dele. Aí, hoje de manhã, a aluna perguntou, professor, advogado pode ser testemunha? Olha, de vez em quando, advogado é gente, tá? Aí, como o advogado de vez em quando é gente, o advogado também pode ser testemunha, tá bom? Desde que ele não seja seu amigo íntimo, seu inimigo capital, nem interessado, o advogado também pode ser testemunha. E aí, vou contar aí, Luana. E aí eu vou contar. Aí esse diretor de novela global, ele chamou lá na sua casa e falou, fulano, você é meu advogado, né? De vez em quando você é gente, tá? De vez em quando eu gosto de você, às vezes você é meio mercenário, mas eu gosto de você, tá? Você é mercenário, mas é meu amigo. Eu quero fazer um testamento. Aí, o advogado falou para ele, tá bom, você está aí na sua casa? Tô, então eu vou aí para te ajudar a redigir o testamento, tá bom? Tá bom, mas chama mais 2 testemunhas. Aí o diretor de novela, o advogado não explicou direito, não é? Aí o diretor de novela ligou para o pai dele, papi, vem aqui na minha casa, porque eu estou precisando de você aqui. Aí o papi dele foi para a casa dele. E aí ele aproveitou a subcelebridade com quem ele estava casado naquele momento e chamou também a subcelebridade lá para fazer companhia. E redigiu o testamento. Esse testamento, então, foi feito lá
pelo testador e o seu advogado, e foi assinado pelo testador e mais 3 pessoas. E aí o nosso querido diretor de novela morreu. E a subcelebridade com quem ele era casado, que agora era viúva, apresentou o testamento feito em casa, em que ela era beneficiada. Ela só ia ganhar um apartamento em Nova York, gente. Nada mais do que isso. As filhas, então herdeiras do diretor, reclamaram do testamento e requereram a invalidade do testamento, porque ele não observava a forma prevista em lei, que era a assinatura na presença de 3 testemunhas. Quem era a única testemunha válida naquele negócio jurídico? O advogado. Porque o advogado não era amigo íntimo, não era inimigo capital, não era beneficiado pelo testamento e não era parente de nenhum beneficiado pelo testamento. E aí elas alegaram isso, a invalidade daquele testamento. Sabe o que a justiça entendeu? Depois de muitos anos aí brigando, e a subcelebridade falando todo dia no Twitter, que o interesse material sobrepunha-se ao formal, ainda que aquele testamento não tivesse observado o número mínimo de testemunhas e quem poderia ser testemunha, o conteúdo era fidedigno, inclusive com outras declarações que o testador já tinha proferido. Então, aquele conteúdo daquele testamento, embora não observando as regras formais, ele tem validade. Tá bom? Então, hoje, o posicionamento da doutrina e da jurisprudência é: a matéria sobrepõe-se à forma. Não tem o número total de testemunhas, ou as testemunhas estão dentro daquele rol que não pode testemunhar, aquele testamento pode ser validado. Tá bom? Então, eu estou aqui na minha casa hoje, resolvo fazer um testamento. Coloco lá, faço meu testamento, não é? Guardo meu testamento embaixo da gaveta das calcinhas, pá. E faleço, lá na frente, aquele testamento que eu fiz pode ser considerado válido, tá? Ainda que ele não tenha nenhuma assinatura. Ok? Tá? Mas isso na prova vai valer para você escrever? Quantas testemunhas precisam no testamento particular? Ah, a professora Carol disse que às vezes não precisa nem de testemunha. Na prova você fala que precisa de 3. Tá bom? Mas lembrem-se, eu tô lá, caí, sofri um acidente, não é? Na trilha, eu só tenho um papel, meu celular descarregou a bateria. Eu só tenho um papel. Aí eu vou lá na minha perna, que está toda ensanguentada, molho o dedo no sangue e escrevo testamento, com meu sangue naquele papel. Testamento, deixo para... Aquilo ali é meu testamento? É. Tem alguém assinando? Pareceu alguém? Opa, me dá um pouquinho aqui do seu sangue que eu vou assinar também. Não. Aquele meu testamento é válido? É válido. Ok? Pode ser amigo, então, desde que não seja íntimo? Pode ser amigo. Ah, você é amigo da fulana? Sou amigo lá da Kathleen. Mas vocês são amigos íntimos? Não, assim, eu encontro a Kathleen uma vez ou outra, mas a gente sempre cumprimenta, legal, mas eu não frequento a casa dela, eu não sou padrinho de casamento da filha dela, nada disso, eu não sou amigo íntimo,
tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida, então, com relação aos nossos testamentos? Nossos testamentos comuns, esse testamento do dia a dia, o testamento que você não vai fazer em situações excepcionais? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, um beijo para todos. Boa semana. Fiquem em casa, tá? Fiquem em casa. Um beijo para todos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite.